No fim, tudo dá certo, e se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Fernando Sabino. Hoje, dia 7 de julho de 2020, vamos dar início a mais uma aula. Um grande beijo a todos e um bom dia para vocês. No nosso planejamento de hoje, nós temos no livro português, no Buriti Mais Português, uma história, na verdade uma fábula, O Macaco e o Rato, que nós já trabalhamos anteriormente, e hoje nós vamos explorar um pouco mais essa fábula através de atividades e interpretação. Aquele dia nós trabalhamos só a parte de ortografia e hoje nós vamos retornar com essa história para poder dar uma continuidade nas atividades. No livro de matemática nós vamos fazer jogos e cálculos, tá? E numerais de 290 a 299. Como nós vimos a parte de ciências, os seres vivos e os seres não vivos, naquele caderninho que tem as listas de palavras, para vocês trabalharem a escrita, no caderninho de escrita, vocês vão procurar onde tem as folhinhas da página que fala sobre os seres vivos e seres não vivos, que é o que nós vamos trabalhar de ciências hoje nas atividades complementares, tá bom? Então, vamos lá. No livro, página 95, 96 e 97, nós vamos trabalhar, então, o macaco, 94, 95, 96 e 97. Nós vamos trabalhar O Macaco e o Rabo, de Silvio Romero. Ouça a leitura de um conto acumulativo. Repare que para narrar a história se repete sempre o que foi dito em frases anteriores. Nós trabalhamos na sexta-feira uma cantiga que era aquela na loja do Mestre André. Vocês lembram que aquela cantiga era uma cantiga acumulativa, ou seja, falava de um instrumento musical, depois falava de outro, mas repetia aqueles que já tinham sido falados na cantiga. A fábula do Macaco e o Rabo é mais ou menos a mesma coisa. Então, por que ela é uma fábula, um conto, acumulativo? Porque ele, ao longo da história, ele vai se repetindo coisas que já foram faladas anteriormente na história, tá bom? Então, vamos lá. O Macaco e o Rabo. Um macaco, uma vez, pensou em fazer fortuna. Para isso, foi se colocar por onde tinha de passar um carreiro com o seu carro. O macaco estendeu o rabo pela estrada, por onde deviam passar as rodas do carro. O carreiro, vendo isso, disse: Macaco, tira teu rabo do caminho, eu quero passar. Não tiro, respondeu o macaco. O carreiro tangeu os bois. O carro passou por cima do rabo do macaco e cortou-o fora. O macaco, então, fez um barulho muito grande. Eu quero meu rabo. Ou então, me dê uma navalha. O carreiro lhe deu uma navalha e o macaco saiu muito alegre a gritar. Perdi meu rabo, ganhei uma navalha, tim-glim, tim-glim, que vou para Angola. Seguiu, chegando adiante, encontrou um negro velho, fazendo cestas e cortando cipós com o dente. O macaco disse: Ó, amigo velho, coitado de você. Ora, está cortando cipós com o dente? Tome esta navalha. O negro aceitou. Quando foi partir um cipó, quebrou-se a navalha. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar: Eu quero minha navalha, ou então me dê um cesto. O negro velho lhe deu um cesto e ele saiu muito contente, gritando: Perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Perdi minha navalha, ganhei um cesto. Tim-glim, tim-glim, que vou para Angola. Seguiu, chegando adiante, encontrou uma mulher fazendo pão e botando na saia. Ora, minha sinhá,
fazendo pão e botando na saia? Aqui está um cesto. A mulher aceitou, e quando foi botando os pães dentro, caiu o fundo do cesto. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar: Eu quero o meu cesto, quero o meu cesto, senão me dê um pão. A mulher deu-lhe o pão, e ele saiu muito contente a dizer: Perdi meu rabo, ganhei uma navalha, perdi minha navalha, ganhei um cesto, perdi meu cesto, ganhei um pão, tinglim, tinglim, que vou para Angola, e foi comendo o pão. E essa foi a nossa história de hoje. Agora, nós vamos fazer uma interpretação e também trabalhar algumas palavras, né? E principalmente uma palavra que foi um pouco difícil para vocês que apareceu nesse texto, que foi a palavra tangeu. Então, vamos compreender melhor o que significa tangeu. Tantas palavras. Leia as frases a seguir, substituindo as palavras destacadas por tocou e conduziu. O menino tangeu piano e violão. Então, como que vai ficar? O menino tocou piano e violão, porque é para substituir ou por tocou ou por conduziu. O vaqueiro tangeu a boiada. Aqui sim, ó. O vaqueiro conduziu a boiada. Agora volte ao texto e localize a palavra tangeu. Então vamos lá. Olha aqui, ó. O carreiro tangeu os bois. O que vocês acham que dá para completar aí? Tangeu, nesse sentido, tem o significado de tocou ou de conduziu? Vamos pensar. Acertou quem disse que o carreiro conduziu os bois. Portanto, o menino tocou piano e violão, o vaqueiro tangeu a boiada, que é o vaqueiro conduziu a boiada, e lá no caso do carreiro, o carreiro conduziu os bois, porque está no mesmo sentido aqui do vaqueiro que tangeu a boiada, que conduziu a boiada. O caso do carreiro também é o mesmo. Qual é o significado de tangeu nessa frase do texto? Então, é conduziu, tá? Para compreender o texto, fique sabendo, um texto escrito em prosa, como o conto que você acabou de ler, tem linhas contínuas que ocupam quase toda a extensão da página. Então, olhem aqui, ó. Esse tipo de texto, ele tem linhas contínuas, olhem lá. A linha, ela vai praticamente, ó, até o final da linha. Isso daqui são linhas contínuas, tá? Então, esse texto, ele tem linhas contínuas. Agora, vamos entender o que são parágrafos. Parágrafos. Cada espaço, olha aqui, ó, que eu deixo antes de começar a frase, né? Eu chamo de parágrafo. Então, eu tenho a margem, da margem eu deixo um espaço para poder iniciar a frase do meu texto. Então, isso daqui se chama parágrafo. Então, aqui é um parágrafo, aqui é outro, e assim por diante, tá? Então, vamos ver. Parágrafos indicados pela mudança de linha que começam, em geral, afastados da margem esquerda da página. Um texto em versos, como a cantiga das páginas 84 e 85, tem versos, estrofes, rima e ritmo. Lembra lá na cantiga do Mestre André, ou quando a gente trabalha poeminhas, poesias, vocês já perceberam que as frases não são de linhas contínuas, né? São curtinhas e o texto ele é disposto de uma maneira diferente, através de versos, né, que é cada linha do poema, ou da poesia, ou da cantiga, e as estrofes, que são cada parte, lembra? E as rimas, porque normalmente tem aquelas palavrinhas que tem o final com som parecido, que são as rimas.
Então, por conta disso, aquele tipo de texto, né, ele trabalha versos, estrofes e rimas, que foi o que nós já vimos em aulas anteriores. Agora, esse tipo de texto que nós estamos trabalhando são textos de linhas contínuas e que vão aparecer os parágrafos, que foram aqueles parágrafos que eu mostrei para vocês agora. Então, olhem lá. Numere os parágrafos do texto e quantos parágrafos tem o texto? Então, vocês vão pegar lá no texto e vão anotar. Nós vamos fazer por número, tá? Para poder ficar mais fácil para a gente identificar. Então, nós vamos colocar um número em cada parágrafo que a gente encontrar. Então, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Portanto, esse texto, ele tem 21 parágrafos, tá? Com quem o macaco conversa no texto? Então, ele conversou com várias pessoas. Ele começa lá conversando com o carreiro e ao longo da sua trajetória, ele vai conversando com outras pessoas, porque ele vai fazendo trocas daquilo que ele tem. E se aquilo que ele tinha oferecido quebrou ou aconteceu alguma coisa, então ele fazia trocas por outra coisa. Então, nesse meio do caminho aí, ele foi conversando com várias pessoas. Então, vocês vão ter que pegar lá desde o início do texto, olhando todas as pessoas que ele foi conversando e vão anotar lá no exercício número 2. Então, nós sabemos aqui, ó, que ele conversa com o carreiro, com o negro, velho e a mulher, tá? O que essas pessoas fazem, o que elas dão ao macaco? Ligue as colunas. Então, aqui, ó, nós temos algumas coluninhas. Primeiro é o que as pessoas fazem. Aqui são as pessoas. E aqui é a listinha do que elas dão ao macaco. Então, vamos ver. Quem que faz pães? O carreiro, o negro velho ou a mulher? A mulher. Então, a mulher faz pães, né? E ela oferece pão ao macaco. Depois, quem conduz o carro de boi? O carreiro. E o que ele oferece ao macaco? Uma navalha. Quem fabrica cestos? O negro velho. E o que ele oferece ao macaco? Cesto. Depois que vocês terminarem, nós vamos para a próxima página e nós vamos numerar os fatos, né, de acordo com o que eles foram aparecendo na história. Então, primeiro vamos ler as frases. O macaco perde o rabo. O macaco ganha uma navalha. O macaco estende o rabo na estrada. O macaco ganha um cesto. A navalha do macaco se quebra. O cesto do macaco se estraga. O macaco come o pão. O macaco ganha um pão. Então, o que aconteceu nessa história aqui primeiro, né? Primeira coisa que aconteceu foi aquele momento em que o macaco ele estende o seu rabo na estrada e o carreiro passa em cima, né? Então, olha lá, ó. Então, aqui vai ser o número 1. O macaco estende o rabo na estrada. Depois, o que acontece? O macaco perde o rabo. Número 2. Depois, quando ele perdeu o rabo, o que aconteceu? Ele ganhou uma navalha. Então, o macaco ganha uma navalha. E depois, o que acontece? A navalha se quebra. Então, ó, número 4. A navalha do macaco
se quebra. Depois, o macaco, ele ganha um cesto. Número 5. Depois, número 6. O cesto do macaco se estraga. Número 7. O macaco ganha um pão. Número 8. O macaco come o pão. E assim nós encerramos essa parte aqui, né? De colocar em ordem os acontecimentos narrados no texto. Agora, essa atividade aqui, ela vai trabalhar nela tanto a cantiga da loja do Mestre André, quanto o conto O Macaco e o Rabo. Lembrando que tanto a cantiga quanto o conto são textos acumulativos. Lembra que nós falamos? Porque eles trazem a repetição daquilo que foi dito anteriormente na história ou na cantiga. Então, isso daqui é o que tem de semelhança entre os dois. Mas eu disse para vocês que esse tipo de texto, ele tem linhas contínuas, ele tem parágrafo, esse que nós trabalhamos hoje. Porém, o outro, ele é uma cantiga, mas em forma de poesia, de poeminha. Então, ele tem versos, ele tem estrofe, ele tem rimas, ritmo, porque é uma cantiga. Então, essas são algumas diferenças. Então, eles são semelhantes enquanto a ser um texto acumulativo, porém diferentes na forma de se escrever o texto. Então, são essas características que nós vamos diferenciar e colocar em cada coluninha agora. Então, vamos ver. Na loja do Mestre André. O que tinha na loja do Mestre André? Aquela cantiga. Aquela cantiga, ela tinha versos. Então, escrevam aqui. Tinha estrofes, tinha ritmo e tinha rimas. Agora, no Macaco e o Rato, e o Rabo, o Macaco e o Rabo, nós temos aqui linhas, né, que nós vimos que são linhas contínuas e parágrafos. Então, só isso, o resto tudo estava na loja do Mestre André. Então, aqui, versos, estrofes, rimas e ritmo, e aqui linhas e parágrafos, tá bom? Agora, na parte de língua portuguesa ainda, mas trabalhando um conteúdo de ciências que nós trabalhamos ontem, nós falamos de seres vivos e não vivos. Então, vocês vão fazer agora uma lista de palavras só de seres vivos e uma lista de palavras de seres não vivos. No caderninho de vocês de escrita tem. Então, olhem lá. Então, vocês vão escrever aqui na linha o nome de cada uma das figuras, né? De cada um dos seres vivos. Recordando que nós vimos que seres vivos são aqueles seres que têm vida, ou seja, aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Se alimentam também durante esse período de vida. E nós vimos também que os seres não vivos são aqueles que eles não vão passar por esse ciclo. Aquilo que eles são, eles vão continuar sendo para o resto da vida, né? Eles não têm uma evolução. A menos que o homem transforme aquele objeto, mas ele não terá vida própria. Ele será conduzido por alguém, como nós vimos o exemplo do carro, lembra? Da bicicleta. É um ser não vivo, inventado pelo homem. Ele anda, mas ele é conduzido, né? Ele é tangido por alguém, tá bom? Então, vamos fazer a lista dos seres vivos primeiro. Número 1, árvore. Aí, escrevam aqui na linha. Número 2, menina. 3, homem. Não esqueçam de colocar o H no início da palavra. Homem. 4, peixe. 5, cachorro. 6, vaca. 7, periquito. 8, flor. 9, ovelha. 10,
morcego. Agora que vocês terminaram, nós vamos passar para outra lista, que hoje nós vamos fazer as duas. Nós vamos ver, então, seres não vivos e vamos colocar o nome aqui. Número 1, panela. 2, relógio. 3, pente. 4, casa. 5, sapato. 6, viola. 7, sorvete. Sorvete. 8, apito. 9, mochila. 10, lápis. Agora, nós vamos passar para a parte de matemática, na página 84 do livro EMAI, Jogos e Cálculos. Crianças gostam muito de jogos. A turma de Giovanna estava brincando de queimada. Eram 12 crianças. Agora, chegaram outros 4 amigos para brincar. Então, tinham 12 crianças e chegaram mais 4. Então, o que vocês vão fazer? Para vocês saberem o total das crianças, vocês têm que juntar as 12 que tinha, mais essas 4 crianças que chegaram. E responder as questões. Quantas crianças estavam brincando inicialmente? Então, lá no início, estavam brincando 12 crianças. Depois, quantas crianças chegaram? Olha lá, chegaram mais 4 amigos. Então, 4 crianças. Quantas crianças estão participando da brincadeira agora? Então, foi aquilo que eu falei. Nós temos que pegar a quantidade de crianças que tinham, que eram 12, e juntar com as 4 que chegaram. Quanto que vai dar? Então, pode fazer uma continha aqui, ó. 12 mais 4, quanto que dá? Número 2. A turma de Gustavo decidiu brincar de esconde-esconde. 18 amigos começaram a brincadeira. Depois de um tempo, 6 deles decidiram jogar bolinha de gude e outros continuaram nessa brincadeira. Então, tinham 18 amigos brincando. Só que, ao longo da brincadeira, vamos se dizer que 6 dos amigos cansaram e resolveram ir brincar de outra coisa, que eles foram brincar de bolinhas de gude. Então, a partir dessa situação, né, vamos ver o que está perguntando para a gente poder responder. Quantos amigos estavam brincando de esconde-esconde inicialmente? Então, a gente sabe que eram 18 amigos. Depois, quantos amigos deixaram a brincadeira? Olha lá, 6 deles decidiram jogar bolinha. Então, eles deixaram de brincar de esconde-esconde. Então, 6 amigos. Quantos amigos continuaram a brincar de esconde-esconde? E aí, para eu saber essa situação, eu tenho que pegar o total de crianças que tinha no início de amigos, que eram 18. E não saíram 6 que foram brincar de outras coisas, então eu tenho que fazer uma continha de 18 menos 6 e descobrir quantos amigos deixaram de brincar, tá? De esconde-esconde. Aí o que der na continha de 18 menos 6 é a resposta, tá bom? Aí, no caderninho, hoje nós não vamos fazer português no caderno, nós vamos fazer só matemática, tá bom? Vamos fazer o cabeçalho. Depois, hoje nós vamos ver os numerais de 290 até 299. Como todos os dias a gente faz a representação, hoje nós vamos fazer também. E lembrando que nós vamos encerrar, né, os números da centena, aí no caso do 200, da família do número 200. Porque a partir de amanhã a gente já começa o 300, tá? São 3 centenas.
Então, vamos lá. 100 mais 100, 200. 290, ó. 100, 210, 220, 230, 240, 250. 260, 270, 280, 290. Agora, faltam as unidades. Então, 290 e 1, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 e 299. Então, aí nós terminamos a parte nossa de representação com material dourado. Agora, nós vamos fazer a leitura do nome dos números. Então, vamos lá. 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 e 299. Para treinar, nós vamos encerrar a nossa matemática e a nossa aula de hoje com algumas continhas de subtração, que são as continhas de tirar. Não esqueçam de colocar o sinal na continha, porque depois vocês não sabem do que é a continha. Lembrando que para poder fazer as continhas de subtração, eu tenho que lembrar que aqui é unidade e aqui é dezena. E onde que eu começo a continha? Sempre da unidade, né? Então, o número de cima é o número que eu tenho e o número de baixo é o número que eu tiro. Então, por exemplo, 2 tirou 1, quanto que dá? 9 tirou 3, quanto que deu? Depois a mesma coisa, 7 tira 2, 5 tira 1. 8 tirou 2, 6 tirou 2. E vão colocando os resultados, tá? 8 tirou 4, quanto que deu? 8 tirou 5, quanto que deu? E assim por diante. Não esqueça que quando eu tenho, por exemplo, um número igual e tiro um número igual, vai dar 0. Por exemplo, 7 tirou 7, ó, eu tenho 7. Eu tirei o 7, restou o quê? Nada. Então, deu 0. Nós já vimos essa situação também nas continhas, tá bom? E a gente encerra a nossa aula de hoje. Vou deixar no grupo de estudos a correção da lição de ontem, tá? Um grande beijo e até amanhã.